Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Esse é um culto para uma vida melhor, não é verdade? Estamos diante dessa oportunidade para uma vida melhor. E nada melhor do que verificarmos pela palavra como buscar, obter essa vida melhor. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse texto, ele tem uma infinidade de riquezas e ensinamentos, mas eu vejo que em primeiro momento ele fala sobre a eternidade. No princípio estava lá o Verbo, no princípio Jesus estava lá, estava com Deus, estava presente, estava com o Senhor. Quando todas as coisas nesse mundo começaram, Jesus já estava lá, ele já era eterno. Então esse texto começa falando sobre a eternidade. E depois, no verso 4, diz que a vida estava nele, a vida estava em Jesus, a vida está em Jesus, a vida pertence a Jesus, a vida se desenvolve por meio de Jesus. Jesus é o doador da vida, é quem mantém a vida, é quem guarda a vida, é quem nos presenteia com a vida. Como termos uma vida melhor? Por meio de Cristo. Não há outra forma, por meio do nosso Senhor. Não existe outro meio. E junto com a vida que está nele, ele nos traz luz. Ele manifesta a luz na vida que temos aqui, que recebemos dele, que provém dele. Cada um de nós aqui, cada uma das pessoas que nasceram de novo, carrega dentro de si a vida do próprio Cristo. E é interessante que, se você quiser conferir no livro de Salmos, capítulo 36, o verso 9, ele diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Nesse culto para uma vida melhor é necessária uma pergunta: você deseja uma vida melhor? E você deseja uma vida melhor a ponto de transformar a sua própria vida, ou permitir que ela seja transformada? Desejamos, por isso estamos aqui. Essa pergunta é fácil a resposta. Mas nós devemos entender que o princípio para a vida melhor está única e exclusivamente em Cristo, pois toda a vida provém dele. Jesus, diante da samaritana, ele disse para ela: quem tomar dessa água, torna a ter sede. Agora, quem tomar da água que eu der, essa água fluirá dele, do seu interior, do seu ventre. Ela vai fazer fluir mananciais de vida. Ela vai fazer fluir um manancial de vida que flui para a eternidade. Toda a vida de que necessitamos, Cristo tem para dar, e na verdade Ele já nos deu no novo nascimento. Agora, Ele acrescenta a vida plena sobre nós. Ele menciona que quem ouve as palavras dEle e pratica, esse recebe vida, esse possui vida. Para uma vida melhor, nós temos que estar ligados à videira. Nós somos galhos, somos ramos. Se estamos ligados a Cristo de forma plena, não de forma religiosa, ou não somente com o intelecto, se estamos ligados ao Senhor de coração, com a mente e o coração envolvidos com Ele, receberemos uma vida melhor dEle. Isso é uma coisa constante, isso não é um único momento, isso não é algo passageiro. Nós temos dentro de nós uma fonte que jorra, uma fonte que não se esgota, uma fonte de vida, que se manifesta em todas as áreas que precisamos, que necessitamos. Nós temos em Cristo, sim, como recebermos dia após dia uma vida melhor. Ele disse que Ele é o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. No momento em que nós, por algum motivo, necessitamos da ação da vida plena de Cristo, nós temos, nós dispomos, basta crer, basta buscar, basta pedir, basta orar. Há uma vida melhor em Cristo. Ele declarou isso.
Eu vim para que tenham vida e vida abundante, e vida plena, e vida completa, e vida feliz, e vida de sobra. Esse é o caminho para uma vida melhor. A vida que temos em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para aquilo que temos no Senhor, às vezes a gente fica até meio embasbacado, meio perplexo, né? Puxa vida, será que é isso tudo mesmo? Não, não é isso tudo, é mais. É mais. Será que Deus... Peraí, eu tenho vindo nesse culto, né, uma vida melhor, eu tenho ido lá, mas será que Deus tem mesmo uma vida melhor para mim? Não, Ele tem uma vida excelente para mim e para você, muito maior do que aquilo mesmo que nós imaginamos para nós mesmos. A vida plena em Cristo, a vida abundante no Senhor, e não é algo passageiro, irmão. A gente não precisa ter receio. Tudo que é bom se termina, isso segundo a Satanás 3,14. Segundo a Jesus Cristo, nós temos a vida dele fluindo de dentro de nós para a eternidade. Ela não se esgota, ela não se acaba, ela não se termina. Ela é crescente. Uma fonte começa com uma determinada quantidade de água, mas lá no final, quando se encontra com o mar, é um rio enorme. É grande demais. A vida que temos em Jesus, ela é grande. Basta crermos e recebermos. Isso é dom de Deus, isso é pela fé. Nós não temos que fazer sacrifício para isso. Não temos que nos esforçar. Vou fazer força para ter uma vida melhor. Não. É pela fé, eu creio. Obrigado, Pai, eu recebo. É meu, está em mim. É assim que funciona. A tua palavra diz que é, por isso eu creio. Veja o Evangelho de João. Saber que o Evangelho de João, ele é o livro que mais fala sobre vida no Novo Testamento. Ele menciona muitas vezes a palavra vida, mas o Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 30, ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Você crê em Jesus? Quem crê em Jesus, crê também na sua palavra. E quem crê na palavra de Deus, sabe que tem vida plena, tem vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ele não somente disse isso, como ele mostrou: ei, morto de 4 dias, sai da tumba agora. E o morto saiu. Irmãos, ele é capaz de manifestar a vida em qualquer lugar, de qualquer forma, onde nós necessitarmos. Se crermos, ali a vida do Senhor Jesus pode se manifestar. Ele é a ressurreição e a vida. Você já imaginou? Eu preciso ressuscitar meu casamento. Muito bem, Jesus o ressuscita e manifesta a sua própria vida ali. Eu preciso ressuscitar a minha vida financeira. Muito bem, o Senhor Jesus ressuscita e manifesta a sua vida ali. Eu preciso ressuscitar as minhas emoções. Elas estão quebradas. Foram anos e anos de sofrimento, de decepção, de mágoa, de rancor. Muito bem, o Senhor Jesus ressuscita. Ressuscita emoções, ressuscita sonhos, ressuscita o homem perdido. Ele é a ressurreição e a vida. Ele diz: vem para fora, morto. E o morto sai, independente da condição em que ele estava. O caminho para uma vida melhor é nós nos envolvermos com Cristo. O caminho para uma vida melhor é atender as palavras de João. Olha, eu mostrei para vocês os milagres que aconteceram. Alguns eu mostrei, alguns. E no final do livro ele diz, né? Se tudo que Jesus fez fosse escrito, não caberia no mundo os livros que seriam escritos para registrar tudo que ele fez. Mas isso aqui que eu escrevi para que vocês, crendo nele, que ele é o Filho de Deus, vocês tenham vida em seu nome. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê naquilo que João diz no seu Evangelho? Então nós temos vida no nome dele. Nós temos vida no nome dele. A vida em nós
para agir em nós. Vida de Deus, vida Zoé, a vida do próprio Senhor, ela está em nós para agir em nós e também para fluir através de nós. A vida estava nele. E é interessante que João associa a vida com luz, assim como o salmista também associou vida com luz. Onde há manifestação de vida de Deus, a manifestação da luz de Cristo. E onde há manifestação da vida e da luz de Cristo, não há trevas que prevaleçam. Não há como prevalecer. As trevas não prevaleceram contra ela, nem contra a luz, nem contra a vida. Nós poderíamos dizer que pela Bíblia nós encontramos esses paralelos, a vida e a morte. O caminho da vida está com o Senhor, o caminho da morte está com o pecado. O caminho da vida está na palavra de Deus, na verdade. O caminho da morte está com a mentira, com o engano, com o erro. Nós podemos entender que a luz também da mesma forma. A luz está em Cristo. As trevas estão longe dele. A luz está em uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor. As trevas está em uma vida de pecado, está em uma vida de erro, de engano. Então nós recebemos em Cristo vida e luz. Às vezes nos vemos confusos, sem saber o que fazer, não é assim? E agora? Vou provendo, fico ou vou, saio, permaneço, o que faço? Falo, não falo? O que fazer? Ser ou não ser, ó mundo cruel? Às vezes nós estamos na bifurcação da estrada, mas temos que lembrar, existe luz em mim, a vida de Cristo está em mim. Porque a luz de Cristo está em mim, as trevas não prevalecem, a escuridão não prevalece, a dúvida não pode ficar. Dúvida é o contrário da fé. A fé traz certeza. A luz de Cristo em nós traz convicção, traz certeza. Eu vou tomar o caminho do Senhor e sei que o resultado vai ser sempre o melhor. A luz de Cristo está sobre nós para nos transformar, para nos guiar, para transformar o que existe ao nosso redor. Maravilhoso, nós percebemos. Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algumas pessoas conhecem Jesus e o têm como caminho, já o receberam como Senhor, mas não o têm como a verdade, não o conhecem como a verdade. Algumas pessoas o têm como o caminho e como a verdade, já descobriram que Ele é a verdade, mas ainda não o têm como a vida. Não tem manifesto em si a vida do Senhor Jesus, mas está disponível para mim e para você. Jesus como o caminho, como a verdade, Jesus como a vida. Jesus é a verdade que me conduz. Jesus é a vida que habita em mim, a vida de Deus que está em mim. E por isso Ele ilumina os porões mais obscuros da minha alma. Jesus é capaz de iluminar o sótão mais escondido do nosso ser, porque a vida dele está aqui, a vida dele pulsa em nós. Cada batida do nosso coração é uma prova de que temos a vida de Cristo dentro de nós. Cada fôlego que exalamos manifesta que a vida de Cristo está em mim. E se a vida de Cristo está em mim, eu tenho uma vida melhor para desfrutar nessa terra. Existe uma vida melhor para mim aqui nesse mundo. Eu tenho que buscá-la, eu tenho que encontrá-la, eu tenho que me dispor a ela, eu tenho que segui-la, e eu tenho como fazer isso. O Senhor preparou o caminho, o Senhor me deu as condições, o Senhor é quem me guia, é quem me conduz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida dele está em nós. Irmãos, eu acho interessante quando Jesus está falando sobre ser o pão. Pão do que mesmo? Ah, será que isso é coincidência? Ele é o pão da vida. E ele diz assim: eu sou o pão da vida. Eu não sou como o pão que Moisés deu no deserto. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Termos a vida de Cristo dentro de nós significa que nós vivemos pelo Senhor. Deve ser assim, queridos. Devemos viver pelo Senhor. E pastor, vou fazer o quê? Vender tudo, pegar a mala e ficar esperando. Agora eu vou viver a vida de Deus.
A Bíblia não fala de uma idiotice dessa, uma bobagem dessa. Mas onde eu estiver, da forma que eu estiver, a vida de Deus está em mim. Eu me alimento de Jesus, eu vivo por Ele. Cada fôlego meu pertence ao Senhor. Cada atitude minha pertence a Cristo. Cada ato que eu executar é de Deus, é dele, é por Ele, é para Ele. Nós temos a vida de Cristo disponível para nós. Ela está em nós. O Senhor nos deu, e como ramos, como galhos da videira, nós recebemos a seiva diretamente do tronco. E o Senhor diz: eu sou a videira, vocês são os galhos, vocês estão ligados a mim e devem permanecer assim. Permaneçam ligados a mim, porque assim nós recebemos vida dele. Irmãos, existe uma vida melhor para mim e para você, existe sim. E essa vida, ela é constante, ela já começou no momento que nascemos de novo e não termina mais. É uma fonte que jorra para a eternidade. Essa vida é plena, é completa. Hoje em dia as pessoas têm se enganado, algumas estão enganadas, é verdade, estão cegas. Elas buscam essa vida, essa felicidade, busca na cocaína, no crack, busca no sexo ilícito, busca em uma noite de farra, ou 2 ou 3, o que seja. Mas nós devemos entender que está em nós a vida plena do Senhor. Nós somos completos nele. Tudo o que precisamos, Deus já colocou dentro de nós. Tudo o que precisamos para uma vida melhor está em Cristo, e Cristo está em nós, e nós estamos nele. Paulo diz que nele vivemos, nele nos movemos, nele respiramos, porque dele somos feitura. Você sabe o que quer dizer feitura? Quando a Bíblia fala que somos feitura de Deus, o termo grego para isso é poema. Nós somos o poema de Deus. Em Cristo Deus nos dá simetria, em Cristo Deus nos dá beleza, em Cristo Deus nos dá nova forma. Rapaz, eu antes de receber Jesus, eu acho que eu era mais ou menos assim, sem parecer nem formosura. Agora com Cristo, tá certo que eu sempre tive esse rostinho assim de... como é que é o nome daquele rapaz? Brad Pitt, né? Misericórdia. Ô irmão, você é crente, não pode mentir não. Mas verdadeiramente sem Cristo a nossa vida não tem parecer nem formosura, não tem sentido. Nós não sabemos nem de onde viemos, nem para onde vamos, nem onde chegaremos, e nem o que estamos fazendo aqui. Mas com o Senhor, com a vida do próprio Deus, com a luz de Cristo habitando em nós, nós temos segurança, nós temos o caminho para uma vida melhor. Verdadeiramente temos. Está em nós, queridos. Não está no dinheiro, não está no emprego, não está no concurso público, não está nessas coisas. Está no Senhor Jesus. E onde a luz de Cristo se manifesta, onde a vida de Cristo está se manifestando, a luz não prevalece, as trevas não prevalecem contra ela. No Evangelho de João, no capítulo 8, se descreve lá uma situação. A Bíblia fala de a mulher pecadora. Coisa triste, né? O pecado tira a identidade, mancha, marca. Essa mulher não tinha nem nome. Quem é aquela? É a pecadora. E ela foi levada diante do Senhor, uma história que você já deve ter lido e ouvido várias vezes. Mas eles estavam levando-a para a morte, mas a colocaram diante da vida. Ela não poderia morrer. Colocaram ela diante do autor da vida, daquele que a vida está nele, e aquele que é quem distribui vida entre os homens. E ela chegou. Às vezes eu fico pensando a situação daquela mulher, ferida, humilhada, seminua. Ela foi pega em flagrante adultério. Eles provavelmente a arrastavam, talvez pelos cabelos, talvez chutando, já com as pedras nas mãos. E ela
com medo, perdida na incerteza, arrependida, sim, certamente, desesperada também, sem nenhuma perspectiva de futuro, certamente. Ela não via como a sua situação ser transformada, mas colocaram diante do autor da vida. É interessante que para os religiosos ele deu as costas, não é verdade? Deu as costas, abaixou-se, escrevia no chão com o dedo. E eles insistiam: o que faremos com ela? Ela deve ser morta. Alguns talvez gritavam na multidão: tire tal mulher de sobre a terra, esta não merece viver. E ela, ali no chão, chorando bastante, certamente, de dor, vergonha e medo, ela pensava: esse é o meu fim. Talvez muitas vezes pensemos: esse é o meu fim. Daqui eu não tenho como sair, daqui eu não posso passar, nessa situação não tenho como prevalecer. Querido, você não só está diante do autor da vida, mas ele está dentro de você. E ele levantou, porque aqueles homens insistiram muito, e aquela frase que iguala todos os pecados, não é verdade? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquele que não está na mesma condição pecaminosa que ela, atira a primeira pedra. Então sabemos que todos saíram, do mais velho ao mais jovem, largaram as pedras no chão, foram para suas casas. E aquela mulher ainda estava ali, numa situação de vergonha, ainda numa situação de incerteza. Todos saíram. Ela ficou aliviada até certo ponto. Havia alguém ali que não tinha cometido pecado. Havia alguém que poderia jogar a pedra. E além disso, havia diante dela um homem santo, Jesus o Santo. A luz do mundo estava sobre ela, ofuscando a sua visão pecaminosa. Não é assim que a Bíblia chamou ela? A mulher pecadora. Muitas vezes as pessoas olham para Cristo e a luz de Cristo os ofusca. Eu não tenho como chegar a Ele, eu não posso alcançá-lo. Mas então Jesus nos alcança onde estivermos. Ele olha para ela e diz: ninguém condenou você? Você está aqui? Ninguém lhe condenou? E ela ainda, sem saber o que aconteceria, ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Então penso eu que ele deve tê-la tomado pela mão e ter dito: eu também não lhe condeno, vem cá, agora vá e não peques mais. Como essa mulher poderia morrer se colocaram ela diante do autor da vida? Como essa mulher permaneceria em trevas se colocaram ela diante da luz? Essa mulher teve a sua história transformada, teve a sua vida transformada. Essa mulher alcançou a better life, alcançou uma vida melhor. Essa mulher recebeu de Cristo uma vida melhor, e ela estava diante dele. Hoje ele está dentro de nós. A sua vida está dentro de mim, dentro de você. A sua luz está em mim, está em você. Hoje os nossos olhos são diferentes. Por quê? Porque os nossos olhos são bons e o nosso corpo é luminoso, porque a vida de Cristo está em nós. O caminho para uma vida melhor é a vida de Cristo, que já está em mim, já está em você. Nós não precisamos ficar andando de um lado para o outro, esperando um dia que talvez, pode ser que com tudo aconteça. Não, irmãos, já aconteceu. Tudo que necessitávamos já aconteceu. Tudo que era preciso, Jesus já fez. E quando nascemos de novo, tudo que necessitávamos da parte de Deus já foi posto dentro de nós. A vida Zoé, a vida do próprio Deus, habita em mim e habita dentro de você. Eu não sei como foi que Deus conseguiu botar a vida dele dentro dessa carcassinha aqui, mas Ele fez. Ele pôs. Aqui está, aí está em mim, está em você. Então vamos desfrutar, vamos crer, vamos viver a melhor vida que Deus tem para nós.
que já está em mim e você. Mas pastor, é só crer? Segundo o que João disse, é só crer, crer e receber, é assim que funciona. Ah, não, mas se é só isso pode ser tomado como um embasamento para o pecado, desculpa para o pecado. As pessoas não precisam de desculpa para pecar. As pessoas pecam porque não estão desfrutando dessa vida plena no Senhor Jesus. Mas nele há abundância de vida. Na sua luz vemos a luz. Na sua vida e por sua vida temos a sua luz. Então desfrutemos nós da melhor vida que o Senhor tem para nós. Desfrutemos pela fé, pela convicção naquilo que a palavra diz. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus por causa da palavra do Senhor. Então, segundo o que lemos em João, nós temos vida eterna nele. Temos vida abundante nele. Onde precisarmos, tem para dar. Não vai se acabar. Amém, irmãos? Vamos orar? Temos uma vida melhor no Senhor. Desfrutemos dela. Vida abundante para o espírito, para a alma e para o corpo. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque a Tua verdade, ela nos esclarece, ela nos fortalece, ela nos conduz em triunfo. Muito obrigado. Obrigado, Pai, por essa verdade ministrada aos nossos corações nesse dia, que ela esteja assim, manifestando a nossa consciência, a vida plena que temos em Ti, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos desfrutar dessa vida plena, dia após dia, que nós possamos, por causa dessa vida plena, e por causa da consciência dessa vida plena, que nós possamos sim, desfrutar os resultados dessa vida, Pai, que nós possamos, em todo o tempo, conservar alvas as nossas vestes, que nós possamos desfrutar de saúde divina, de renovo espiritual, de transformação, de restauração, em nome de Jesus. Pai Santo, que por causa da Tua vida dentro de nós possamos desfrutar do fogo do Teu Espírito, queimando em nossos corações, queimando, encerrado dentro dos nossos ossos, em nome de Jesus. Que dia após dia estejamos crescendo na vida que Deus tem para nós, que dia após dia estejamos andando à luz da nova vida que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque em Ti temos tudo que precisamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu o caminho para uma vida melhor, Ele está em Jesus. Louvado seja o Teu nome. Nós Te louvamos. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, por aquilo que o Teu Espírito tratou conosco. Muito obrigado.